Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Mais uma videoaula com aqueles embasamentos para você utilizar na sua redação e conquistar a nota alta. A nossa aula hoje é sobre um estilo de época da literatura brasileira. Sabe, arcadismo, classicismo, simbolismo, isso são estilos de época. Cada época, cada período, ele teve um jeito, um modo, uma característica na escrita. E hoje a gente vai falar sobre o romantismo, que olha, é um dos mais recheados de conteúdo. Para você ter ideia, o romantismo a gente divide entre teatro, poesia e prosa. A gente vai ter que fazer uma aula hoje só da poesia, porque ela é muito recheada de conteúdo. Se eu fizesse aqui poesia, prosa e teatro, nossa, ia ficar uma aula que você ia sair muito cansativo. Então eu vou organizar, tá? Aqui é só poesia, e aí tem um vídeo de prosa e teatro. Bom, sem enrolação, papel e caneta na mão, vem pra minha aula. Bom, para ficar fácil para você essa aula, eu vou dividir ela em 3 etapas, tá? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre contexto histórico. Afinal de contas, se eu entendo o que está acontecendo na história naquele período, eu vou entender a produção daquele período. Os livros, as poesias, porque afinal de contas, muitas vezes na poesia e nos livros são contados fatos históricos, ok? Então primeiro a gente vai falar um pouco sobre a história, tá? Segunda parte eu vou falar sobre as características, a característica de cada escritor, de cada poesia, para você olhar o nome do escritor e já saber qual é a fase dele dentro do romantismo. Porque o romantismo ele foi dividido em 3 fases, tá bom? E por último, não menos importante, qual o tema de redação que você consegue trabalhar o romantismo? Bom, aula super organizada. Pega papel e caneta aí e cola o olho aqui comigo. Toda obra, pessoal, ela marca o início de um estilo de época, né? Então, normalmente, o classicismo, o simbolismo, o parnasianismo, sempre tem um livro que fala, ó, a partir desse livro aqui, ele que começou a apresentar as características, então ele é o marco inicial. Então, anote aí, por gentileza, que aqui já tá uma questão de prova, tá? Você que vai prestar um vestibular aí, precisa estudar sobre romantismo, aqui já tá um ponto da prova. Anote aí, por gentileza, em 1836, o livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves Magalhães, mais conhecido aqui como Mago, vai ser o marco inicial do romantismo. E aí a gente precisa entender um ponto principal. O que acontecia no mundo? Olha, a gente sabe que o romantismo, primeiro, ele foi característico ali da Europa. E lá na Europa, o marco principal foi a Revolução Francesa, isso aí, com aquela ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Então anote aí a questão de liberdade, a questão de um sentimento nacionalista, né? Afinal de contas, a Revolução Francesa, eles tinham ali uns ideais de nação, de identidade nascendo naquela população, tá? Então, a Revolução Francesa foi lá um marco histórico inicial no romantismo na Europa. E aqui no Brasil, afinal de contas, a nossa aula é romantismo no Brasil, tá? Aqui no Brasil foi a independência do Brasil. 1822 foi a independência e a partir daí o brasileiro ele ficou muito mais cheio, imbuído de um sentimento nacionalista. Então, dentro dessas obras, dentro dessas poesias, você vai ver bastante algumas histórias sobre a nossa natureza, sobre os nossos heróis, que aqui no caso são os indígenas, ou seja, você vai ver um sentimento forte de nacionalismo. E por quê? Porque a burguesia, pessoal, ela está crescendo aqui. Vamos entender uma coisa. A burguesia, ela começou a ter um poder econômico, um poder aquisitivo, ela começou a enriquecer, ficar rica, ter dinheiro, ok? Só que a burguesia, uma coisa que ela não tinha era poder cultural, era conhecimento intelectual, entende? Digamos que ela tinha um poder econômico, um poder aquisitivo, mas ela não tinha prestígio social, assim como a aristocracia tinha, os nobres que visitavam o jazz, o blues, as casas de cultura, ok? Que tinham acesso às universidades. Então os burgueses aqui falaram, olha, agora eu tenho acesso a um poder aquisitivo, eu tenho um poder econômico, eu também quero ter um poder cultural, eu quero ter um poder de influência dentro dessa sociedade, uma influência intelectual. Então eles começaram a patrocinar e produzir bastante obras, tá? Então por isso que a gente conhece o romantismo como sendo um estilo de época ali bastante patrocinado e incentivado pela burguesia. E
3 preceitos importantes da burguesia nessa época aqui no Brasil, em 1836. Anote aí, por gentileza, porque a gente vai ver bastante disso numa obra, tá? Num poema. A gente vai ver bastante falando sobre casamento, formação de família, sobre religião, tá? Sobre a questão do quanto que é a igreja e o catolicismo, principalmente, né? Quando a gente fala religião, é 90% da questão do catolicismo, sendo aí ponto importante dentro dessas obras. E por último, não menos importante, a nação, isso aí, aquele sentimento de a pátria, de eu colocar dentro dessa minha narrativa, dentro dessas minhas poesias, um pouco das características da minha nação. Lembra a ideia de nacionalidade lá da independência do Brasil, da Revolução Francesa? Vai aparecer bastante aqui no comecinho, tá? Bom, então a gente entendendo e falando um pouco sobre esse contexto histórico, tem algumas palavras-chave que eu vou ver independente das 3 gerações. Anote aí, por gentileza, olha. Subjetividade. O que é subjetividade? A minha poesia, ela fala bastante sobre o meu olhar como sujeito, que ele é diferente do seu, ele é diferente do vizinho, diferente do outro poeta. Afinal de contas, aqui eu estou olhando muito para o meu interior, tá? O romantismo, ele tem essa ideia de uma introspecção, de olhar para o eu, tá? Então tem bastante subjetividade, individualismo, ok? Eu não preciso aqui me inspirar na obra da Europa, na sua obra, na obra de outro poeta, não. Aqui vai ter bastante individualidade. Cada poeta aqui, digamos, ele vai trazer alguma coisa diferente, alguma peculiaridade. Anote essa palavra aí. Você vai ter bastante teocentrismo, lembra a ideia de religião, espiritualidade, teocentrismo, um amor e uma mulher ideal. Um amor e uma mulher que são praticamente inalcançáveis. Não é aquela ideia do dia a dia, não. É uma ideia bem viajada, sabe, sonhadora, é uma ideia de perfeição, tá? As mulheres aqui, os romances, digamos, eles vão ser bem aquela ideia de água com açúcar. Você vai ver bastante também o exagero do sentimento. Sim, é uma paixão avassaladora. Muitas vezes essa paixão avassaladora ela não pode ser vivida e daí você vai para um escapismo. Qual que é o escapismo? Anote também. O escapismo ele pode ser um sonho. Você começa agora a sonhar com esse amor inalcançável. Ou então ele pode ser uma ideia de morte. Parece que você tá tão triste por você não conseguir viver aquele amor que a única forma de você fugir de toda essa tristeza, dessa depressão é a morte. Você vai ter também o passado, sim, você vai voltar ao seu passado, quando você não tinha todo aquele sentimento, né, aquele sentimentalismo. E claro, a natureza, lembrando que a gente está olhando um pouco mais agora para a questão da nacionalidade. Agora eu vou falar sobre as 3 fases, tá? Que é a segunda parte da nossa aula, vamos para ela. A primeira fase eu vou chamar de fase indianista, já pegou a ideia, né? Exatamente. O indígena, o índio, né? Quem nunca ouviu falar sobre o Guarani, Iracema, o indígena, ele vai ser o nosso herói brasileiro. A gente não vai olhar mais para o branco europeu e olhar como uma ideia de um homem conquistador, que conquista território, que doutrina esses indígenas. Não, não. Agora a gente olha para a nação. Qual é essa população, qual é essa figura brasileira que aqui ela demonstra um caráter heróico? O nosso indígena, exatamente. É aqui que você vai ter, como eu te falei, Iracema, o Guarani. É aqui que a gente vai ter o Gonçalves Magalhães e o Gonçalves Dias, né? A maioria das obras que caem no seu vestibular, então quando você vê Gonçalves Magalhães ou Gonçalves Dias, você já sabe que está falando da primeira fase, que é indianista, tá? Lembra que eu falei das características principais? Aqui você vai ver bastante a ideia da idealização do amor, da idealização da mulher. Lembra que a Iracema era uma heroína, né? Lembra que a Ceci, ela também era uma heroína da sua tribo. Você vai ter aqui bastante a ideia do índio como um herói e há também a nacionalização, a exaltação da nossa floresta, das nossas riquezas naturais. Além de você olhar para o homem, né, para o ser humano do Brasil como sendo, digamos aí, o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio, você também vai olhar para as riquezas, para os recursos naturais do Brasil. Tudo bem até aqui? Estamos juntos? Vamos para a segunda fase. A segunda fase a gente vai chamar de ultrarromantismo, ou então byroniana, né? Byroniana por quê? Lembra que eu falei que o romantismo surgiu na Europa e lá na Europa, Byron era um escritor super romântico. Então, quando a gente fala aqui de segunda fase, a gente vai se inspirar no Byron ou então vai chamar de ultrarromantismo. Estamos juntos? Se lá
lá na primeira fase a gente já tinha uma mulher e um amor ideal, aqui a gente vai ter um amor platônico, isso aí. Aqui a gente vai ter bastante a ideia de escapismo, de olhar para a morte, tá? Aqui a gente vai falar bastante do mal do século. Imagine que se lá na primeira fase até era uma mulher, um amor ideal, um sentimentalismo, era algo que era quase possível viver, entende? Aqui na segunda fase não. Aqui, quando a gente fala de mal do século, é esse ar depressivo, é esse ar de tristeza, dessa dor, porque é um amor totalmente platônico. Normalmente esses escritores, ou então, né, esse eu lírico é um personagem em primeira pessoa quando a gente fala das poesias, tá? Esse eu lírico, ele é o apaixonadão, mas normalmente por uma mulher da corte. E obviamente, né, não podia ter casamento aí entre classes sociais diferentes. Então por isso que era um amor platônico, tá bom? Então além dessa ideia do escapismo e de amor platônico, você vai ter um pessimismo. Ele sabe que ele está se apaixonando, que vai ser um caso aí amoroso, mas vai ser um caso amoroso totalmente impossível, ok? E quando a gente fala aqui de autor dessa época, anote aí por gentileza, a gente vai falar de Álvares de Azevedo, de Casimiro Abreu e de Fagundes Varela, isso aí. Então, quando você vê esses três autores lá na poesia do vestibular, você sabe que está falando da fase ultrarromântica ou baroniana, com todas aquelas poesias de casos impossíveis ou amores platônicos. Show? Vem agora para a nossa terceira fase, pessoal. A terceira fase a gente vai chamar de condoreira. Por que condor? Ora, se a pomba é o animal da paz, o condor, ele é o animal da liberdade, isso daí. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o caráter abolicionista das nossas poesias. E quem é o nosso poeta dos escravos que vai aparecer aqui, né? Você percebeu que quando eu estou falando da primeira e da segunda fase, ainda chego a comentar uns 2 ou 3 autores. Aqui não tem pra ninguém. Castro Alves domina o nosso conteúdo de poesia da terceira fase, que é abolicionista, pregando bastante sobre essa ideia de liberdade, de que eu tenho que olhar para essa realidade e parar de exaltar necessariamente a condição do indígena ou da floresta ou desses amores. Eu tenho que olhar a realidade, eu tenho que olhar todos esses casos atrozes de violência contra os afrodescendentes, contra os negros aqui no Brasil. E principalmente porque a gente está precedendo, digamos, todo o movimento abolicionista da época, tá? O romantismo ele finalizou em 1881 e a abolição da escravatura foi em 1888. Então, digamos que estávamos ali já em alguns movimentos, né, pré-abolicionistas. Então, isso influenciou bastante o Castro Alves. Lembra que eu falei que quando a gente fala de poesia ou de literatura, a gente tem que olhar para a história para entender que o que está sendo contado na poesia, na realidade, é uma influência do que está acontecendo na história. Fez mais ou menos sentido por aí? E você vai ver um pouquinho também de Souza Andrade, tá? Mas é Castro Alves que vai dominar todo esse conteúdo, essa publicação literária da terceira fase. E olha, eu vou te dar uma dica, hein? Dica de milhões agora no nosso vídeo aqui. Se eu fosse você, aproveitava esse momento da dica e já curtir e se inscrevia no canal. Vou organizar direitinho. Quando falar para você de nacionalismo, é a primeira fase. Combinado? Lembra da ideia do herói, da floresta brasileira, do indígena como herói. Então aqui é nacionalismo, primeira fase. Quando falar da segunda fase, vai ser aquele tédio, aquela dor, aquele pessimismo, aquela depressão que é o mal do século, exatamente aquele amor platônico, totalmente impossível. Aí é a segunda fase. E a terceira fase, a palavra-chave é liberdade, tá? Por isso, geração condoreira. Bom, organizou aí, né? Ficou moleza agora, não ficou? Sim. Terceira parte da nossa aula, como que você pode utilizar isso dentro da sua redação. Pessoal, tem 3 pontos-chave super importantes aqui. Se você precisa, dentro de uma redação, exaltar as questões naturais do Brasil, tanto a questão do nativo, do indígena, ou então da nossa fauna, da nossa flora, né, desse recurso natural no Brasil, você vai utilizar o romantismo porque, digamos que foi uma produção onde esses literários, onde esses escritores olharam para a riqueza interna, não olhou nem se exaltou a riqueza externa, tá? Nem se inspirou em alguém lá de fora, foi sempre olhar para o que a gente tinha de bacana aqui no Brasil, show? Quando você quiser também falar sobre o período da escravatura, afinal de contas, a nossa maior produção literária, aí falando de Castro Alves, é o Navio Negreiro.
é um navio negreiro, né? Lá no poema dele, Navio Negreiro, digamos que não tem nenhuma babação de ovo, não tem nenhuma melação de açúcar, sabe? Assim, ele tira a cortina rosa, levanta o tapete e mostra toda a sujeira que acontecia. Nesse poema do Navio Negreiro, ele chega a falar um momento que, quando se olhava ao mar, via esse mar vermelho, né? Cheio de negros boiando, que quando se abria ali, digamos, o porão desse navio, havia um mau cheiro, era fétido, porque já tinha alguns homens mortos há alguns dias. Você entende aqui como que a crítica ela é muito dura, ela é muito cruel, ela é muito rústica? E por último, não menos importante, quando a gente quiser falar sobre o teocentrismo, né? Pois nas primeiras obras você tinha bastante influência desse olhar ainda da igreja dentro dessas obras literárias. E você perde isso na segunda e na terceira fase, tá? Aqui, digamos, na primeira fase, é quando a igreja ela começa a perder influência, começa a perder um pouco de poder, porque a gente já está falando aí do finalzinho do século XIX. Prontinho, aula entregue para você. Se eu fosse você, eu já se inscrevia e curtia nesse canal. De segunda a sexta-feira tem material assim, resumido, direto, num play. Você sai da minha aula prontíssimo para elaborar sua redação, prontíssimo para fazer aquela prova, prontíssimo para fazer aquele resumo. E se esse vídeo fez sentido para você, se te deu alguns insights, se você saiu daqui com conteúdo, compartilha esse conteúdo com aquele amigo, com aquela amiga que você sabe que também está precisando dar o up aí nos estudos, tá bom? Pessoal, brigadão por hoje. Espero mesmo ter colaborado e agora vai lá, gabarita essa prova.